Salmos capítulo 78. Ação divina na história de Israel. Escuta meu ensino, ó povo meu. Presta atenção às palavras da minha boca. Em parábolas abrirei a minha boca. Proferirei enigmas do passado. O que ouvimos e aprendemos e o que os nossos pais nos contaram, não o ocultaremos aos filhos. Transmitiremos à geração vindoura as gloriosas realizações do Senhor, seu poder e as maravilhas dos seus feitos. Ele estabeleceu uma lei em Jacó, determinou um código de conduta em Israel. Ordenou a nossos pais que o ministrassem a nossos filhos, para que a geração seguinte o aprendesse, e os filhos que haviam de nascer, quando maduros, o transmitissem igualmente a seus filhos, para que depositassem em Deus sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas guardassem seus mandamentos, a fim de não se tornarem como seus pais, geração indócil e rebelde, geração de coração inconstante, de espírito infiel a Deus. Se os filhos de Efraim, arqueiros armados, retrocederam no dia do combate, é porque não guardaram a aliança de Deus, recusaram seguir a sua lei. Esqueceram-se dos seus atos e dos prodígios que lhes mostrara. Ele realizou maravilhas diante dos seus antepassados, na terra do Egito, na região de Zoã. Dividiu o mar para que pudessem passar. Fez a água erguer-se como um muro. Durante o dia guiava-os por meio de uma nuvem e, a noite toda, por um clarão de fogo. Fendeu as rochas no deserto e deu-lhes água em abundância, como a que flui das profundezas. Do rochedo fez jorrar torrentes, fez correr a água como rios. Eles, porém, continuaram a pecar contra ele, rebelaram-se contra o Altíssimo na estepe. Em seu coração tentaram a Deus, exigindo o alimento mais apetitoso ao seu paladar. Exclamaram contra o Senhor, questionando: será Deus capaz de servir-nos à mesa no deserto? É verdade. Ele bateu na rocha, e eis que brotou água e jorraram torrentes. Mas poderá também fornecer pão e prover de carne seu povo? Portanto, ao ouvir tais queixas do povo, enfureceu-se e com fogo atacou a Jacó, e a sua ira se levantou contra Israel, pois eles não creram em Deus, nem confiaram no seu poder salvador. Deu ordem às nuvens do alto e abriu as comportas do céu. Fez chover maná sobre o povo para que se alimentassem. Deu-lhes trigo do céu. Cada pessoa se alimentou do pão dos anjos. Enviou-lhes comida à vontade. Mandou do céu o vento oriental e por meio do seu poder fez avançar o vento sul. Então fez chover carne sobre eles como grãos de areia, bandos de aves como a areia da praia. Levou-as a cair dentro do acampamento ao redor de suas tendas. Comeram até se fartarem, e assim ele satisfez o desejo do coração deles. Contudo, antes de saciarem o apetite, quando ainda mastigavam a comida que lhes restava na boca, desencadeou-se a ira de Deus contra aquele povo, semeando a morte entre os mais valentes, abatendo os jovens de Israel. Apesar disso, continuaram pecando, não creram nos seus milagres. Por isso, ele encerrou os dias deles como um sopro e os anos deles como um repentino pavor. Sempre que Deus os castigava com morte, eles o buscavam. Com fervor se voltavam de novo para ele. Recordavam que Deus era sua rocha, que era o seu Redentor, o Deus Altíssimo. Com a boca tentavam enganá-lo, mentiam-lhe com a língua, de coração inconstante para com ele, não eram fiéis à sua aliança. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor. Recordando-se de que eram seres frágeis e meros mortais, brisas passageiras que não retornam. Quantas vezes se mostraram rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Quantas vezes puseram Deus à prova, irritaram profundamente o Santo de Israel. Não se lembravam da sua mão poderosa, no dia em que os redimiu do opressor,
do dia em que revelou suas maravilhas no Egito e os seus milagres na região de Zoan, quando transformou os rios e os riachos dos egípcios em sangue, e eles não mais conseguiram beber das suas próprias águas, e mandou enxames de moscas que os molestaram, e rãs que os devastaram, quando entregou suas plantações às larvas, a produção da terra aos gafanhotos, e destruiu as vinhas com a saraiva, e as suas figueiras bravas com a geada, quando entregou o gado deles ao granizo e os seus rebanhos aos raios, quando os atingiu com a sua ira ardente, com furor, indignação e hostilidade, com muitos anjos destruidores. Abriu caminho para a sua ira, não poupou da morte suas almas, mas entregou suas vidas à peste. Feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da virilidade nas tendas de Cã. Fez parir seu povo como um rebanho e os conduziu como ovelhas pelo deserto. Guiou-os com segurança, sem temores, enquanto o mar cobria os inimigos. Fê-los entrar em seu domínio sagrado, até a montanha que sua destra conquistara. Diante deles expulsou nações e, por sorteio, repartindo o patrimônio, instalou em suas tendas as tribos de Israel. Eles, no entanto, puseram Deus à prova e foram rebeldes contra o Altíssimo. Não obedeceram às suas prescrições, desertaram e, como seus pais, o atraiçoaram, envergando-se como um arco frouxo. Com seus altares idólatras, eles o irritaram tremendamente. Com seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Deus ouviu e se indignou, e com veemência repudiou Israel. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde fazia morada entre os homens. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro e seu esplendor nas mãos do opressor. Abandonou à espada seu povo, irritado contra a herança. Um fogo devorou os jovens, e as donzelas não tiveram canto nupcial. Os sacerdotes tombaram sob a espada, e não os prantearam as viúvas. Então, como de sonolência, despertou o Senhor, como um guerreiro aturdido pelo vinho, e golpeou os inimigos pelas costas, infligindo-lhes infâmia eterna. Descartou a tenda de José, preteriu a tribo de Efraim, escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. Construiu seu santuário como no alto céu, como a terra que consolidou para sempre. Escolheu Davi, seu servo, tirando-o dos apriscos do rebanho, do cuidado das ovelhas, seu povo, Israel, sua herança. E ele os pastoreava com coração irrepreensível, e com a perícia de suas mãos os conduzia.